Então a gente vai falar a definição sobre a definição termodinâmica de trabalho, né? Se a gente for observar essas duas figuras, né, eu tenho aqui uma bateria que está gerando energia elétrica e o motor, né, que está sendo acionado por essa bateria. E esse motor está fazendo girar um ventilador. A gente escolheu a nossa fronteira do sistema, que ela engloba tanto a bateria como o motor, né? Então eu pergunto, tem trabalho sendo realizado através da fronteira do sistema? Né? Na termodinâmica, né, o trabalho a gente viu que é definido do seguinte modo: um sistema realiza trabalho se o único efeito sobre o meio, né, ou seja, todo externo ao sistema, né, meio, todo aquilo que é externo ao sistema, pode ser o levantamento de um peso, como aqui nessa figura 2. Então eu substituí, né, o meu ventilador pela polia e um peso. E aí eu pergunto, está sendo realizado o trabalho? Note que o levantamento de um peso dado por essa figura, né, é realmente uma força que age através de uma distância. Observe-se também que a nossa definição não afirma que um peso realmente é levantado ou de que uma força agiu realmente através de uma distância dada, mas que o único efeito externo ao sistema, né, que esse aqui é nosso sistema original, né, poderia ser o levantamento de um peso, né. Considerando no caso aqui a bateria e o motor, né, como o sistema e fazendo com que o motor acione o ventilador, trabalho atravessa a fronteira do sistema? Sim ou não? O que vocês acham? Então, para responder essa pergunta, né, usando a nossa definição de trabalho na termodinâmica, né, fazendo com que esse ventilador, tá, ele seja substituído pela combinação dessa polia, né, com o peso, mostrado aqui nessa parte da figura, né, com a rotação do motor, o único efeito externo ao sistema é o levantamento de um peso. Assim, né, para esse sistema original, né, conclui-se que o trabalho atravessa a fronteira do sistema. Né? E qual o sinal de trabalho? O trabalho realizado por um sistema é considerado positivo. Então, quando o sistema realiza um trabalho, gera aquele trabalho é positivo. Quando o trabalho é realizado sobre o sistema, ou seja, o sistema recebe o trabalho, é considerado negativo pela convenção de sinais. Então, quando a gente for entrar com os sinais na equação da primeira lei, né, a gente tem que saber qual o sinal correto entrar. Ou então, quando a gente está obtendo o valor do trabalho, da potência, né, potência é o trabalho por unidade de tempo, então esse sinal sai automaticamente. Tá? E nesse caso aqui, né, que eu considero apenas o meu sistema, engloba apenas a bateria. Então não engloba o motor. Como que eu faço então? Fazendo com que a fronteira do sistema seja alterado, né, de modo que passe a incluir apenas a bateria, né? Novamente perguntando, o trabalho cruza a fronteira do sistema? Então, ao responder essa questão, né, estará respondendo uma outra mais geral. Isto é, o fluxo de energia elétrica que eu tenho através da minha fronteira do sistema, né, é uma forma de trabalho? Eu pergunto. Né? Então, novamente, vai acontecer como no primeiro caso aqui. Né? Podemos concluir que quando há um fluxo de eletricidade, tá, através da fronteira de um sistema, né, trata-se também de trabalho. Tá bom? Então, dando continuidade aqui. A primeira lei é o enunciado da conservação de energia. Né? A gente vai ter que, através da energia que cruza a fronteira do sistema, ela é igual à variação líquida da energia armazenada. Então, eu tenho a energia que entra, mais a energia que sai, e eu tenho a minha variação líquida, da energia que fica no meu sistema. Né? E essa energia, né, no estado da termodinâmica, é conveniente considerar-se separadamente as energias cinética e potencial, né? E admitir que as outras formas de energia do sistema seja representada por uma única propriedade que é chamada de energia interna. Tá? O seu símbolo é a letra U maiúsculo, né? E ela é dada pela soma das três. Né? Então eu tenho a energia total do meu sistema é dada pela soma da energia cinética, da potencial e energia interna. Tá? A segunda lei da termodinâmica, o que ela nos informa? Né? Ela nos informa que o processo reversível é impossível. O que é isso? Talvez mais significante é o fato que a segunda lei nos diz que trabalho pode ser completo e continuamente convertido em calor, mas o processo inverso de conversão completa é impossível. Né?
Então, por exemplo, eu não posso ter um trabalho realizado transformado em calor, né? Geralmente no ciclo de potência eu tenho que o meu calor é transformado em potência, mas não totalmente, devido às perdas, né? As irreversibilidades, tá? Veremos também que existe um limite teórico para a fração de calor fornecido que pode ser convertido em trabalho, como eu acabei de falar, no processo contínuo, ou seja, não todo o calor que é transformado em trabalho, né? Devido a esse limite teórico. Ou seja, não existe uma eficiência de 100%, né? Esse limite é independente das propriedades da substância ou do tipo do processo ou do equipamento em uso. Tá? Então, no cálculo da eficiência do limite teórico, né, existe uma eficiência teórica. Ela não depende da propriedade do fluido, né? Se o fluido é água ou se é um refrigerante, etc. E nem do equipamento em si. Né? A gente vai ver que essa eficiência depende, né? É uma eficiência teórica e ela depende apenas da temperatura absoluta. A gente vai ver isso lá para frente. Tá? A segunda lei também ela é útil, né? Porque ela fornece o meio de medir, né, o desvio de um processo real para o caso ideal. Né? Então, essa medida, né, permite a gente poder comparar os processos que são reais encontrados na natureza. Né? E é útil também para prestar um auxílio para solucionar um processo mais eficiente. Então, a gente tem o cálculo de um processo ideal, que vai nos fornecer uma eficiência teórica, né? E o engenheiro vai sempre tentar minimizar as perdas, melhorar a eficiência dos processos, né? E melhorar a eficiência dos equipamentos para tentar aproximar dessa eficiência teórica, que seria que ele chama aí de caso ideal. Tá? Então a gente vai ver tudo isso aí lá na segunda lei, que é o capítulo 5 do Moran-Shapiro. A mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos ela faz o estudo do movimento do fluido. Né? Isso é chamado de mecânica dos fluidos. Por exemplo, né, um exemplo qualquer, é o sistema de aquecimento da água de um prédio. Né? Então, nesse sistema de aquecimento, né, eu tenho o transporte do fluido. Né? Então, eu preciso ter um equipamento para fazer o bombeamento. Né? Então, eu tenho que saber que tipo de fluido que vai ser bombeado, quais serão as perdas, né, que vai me causar uma queda de pressão, qual o equipamento ideal para utilizar nesse sistema de bombeamento. Né? E qual a quantidade de calor que eu vou fazer o uso para poder ter fazer um aquecimento ideal. Né? É muito importante, né, o engenheiro, né, que entenda as forças que opõem ao movimento do fluido e como estimar seus valores e direções. A gente vai ver, né, que essas forças, né, elas ocorrem devido à queda de pressão, mas essa queda de pressão está associada com a queda de energia. Então, isso ocorre devido ao que a propriedade do fluido, né, ocorre essa queda, essas forças que se opõem ocorrem devido, por exemplo, à rugosidade da parede da tubulação, ocorre também depende do comprimento da tubulação, do diâmetro interno, depende também dos desvios que ocorrem, dos obstáculos, né, dos mecanismos que tem na sua tubulação, como cotovelos, válvulas. Isso vai fazer que também que apareçam forças que se opõem ao escoamento, né? Vai provocar a perda de escoamento, perda de carga. Então isso vai estar relacionado no projeto das superfícies por onde o fluido vai escoar, né? Então qual o tipo de tubulação que eu vou usar? Tubulação de plástico, né, de aço galvanizado e por aí vai. E também eu desejo assim, minimizar a quantidade de energia requerida para transformar esse fluido entre duas localizações, né, porque isso vai me gerar aumento de custo, né, de energia elétrica, por exemplo, aumento de custo na especificação dos equipamentos. Então, para transportar um fluido de um ponto para o outro, eu não vou especificar uma bomba que custa, né, muito mais do que aquela que seria necessário. Tá? Por exemplo, uma bomba utilizada em prédio residencial. Né? Na mecânica dos fluidos também consegue-se determinar se a força de arrasto, né, é a força que provoca uma resistência ao movimento. Por exemplo, no caso do escoamento sobre corpos. Né? Esses corpos seriam um carro, um navio, um avião, um trem. Né? Então isso vai fazer com que eu tenha uma eficiência melhor do meu produto, seria o carro, seria o navio, etc. Então,
Vocês podem observar que, por exemplo, os carros de hoje têm, né, um perfil frontal menor, para que se obtenha uma força de arrasto menor, né, e se tenha, por exemplo, economia de combustível, né. A potência requerida, né, para bombear fluidos entre duas localizações, né. Então a gente consegue determinar isso estudando a ciência mecânica dos fluidos, né. A força em um bocal de mangueira de bombeiros, né, também a gente vai conseguir determinar qual seria essa força para que o bombeiro consiga, né, colocar essa água lá, por exemplo, numa região superior, por exemplo, no topo do prédio. E também ela determina o caso especial quando a velocidade do fluido é nula, né? Isso também é relevante, né, para calcular, por exemplo, para considerar certas condições de contorno. Por exemplo, o fluido, a gente sabe que ele tem velocidade nula próxima à parede, né, devido ao efeito de não deslizamento, né. Então, isso é um dos pontos que se estuda lá na ciência de mecânica dos fluidos, que a gente vai abordar na segunda parte do curso, tá? Na mecânica dos fluidos também a gente vai verificar quais são os tipos de escoamento encontrados na natureza, né? Desde que a ciência da mecânica dos fluidos se preocupa com o movimento espacial dos fluidos, né, as suas propriedades do fluido em geral, uma função das três dimensões espaciais além do tempo é necessário, né, a gente saber. Essa dependência funcional, né, torna-se a ciência bem complexa. Assim, para ilustrar os princípios básicos envolvidos, se considera escoamentos em configurações menos complexas. Por exemplo, em escoamento a baixas velocidades, eu tenho o que a gente chama de escoamento laminar. Então, eu posso tratar esse escoamento no plano bidimensional. Então, isso me faz uma economia dos meus cálculos de engenharia, né? É possível, por exemplo, fazer uma simulação numérica do escoamento bidimensional e ele vai representar bem o escoamento real, que é um escoamento tridimensional, apenas para velocidades baixas, ou seja, para escoamento laminares. Mas que, visto que a maioria dos escoamentos encontrados na natureza são turbulentos, né, então isso seria uma aproximação, né, uma hipótese amplificadora, quando eu trato o meu escoamento que é tridimensional, que é turbulento, ou seja, que ocorre a altas velocidades, como bidimensional, né, e por aí vai. O escoamento também ele pode ser considerado, eu posso não considerar ele como escoamento que depende do tempo. Então eu posso considerar que ele seja um escoamento trabalhe no regime permanente. Isso faz com que também facilite, né, o meu modelo, torna-se mais fácil de ser estudado, né. Muitos equipamentos trabalham no regime permanente, né? Então você tem um período que você liga o equipamento e tem o período que ele vai trabalhar no regime não permanente, né, e o período que você desliga o equipamento. Mas quando ele está em funcionamento, a gente pode considerar que ele trabalha no regime permanente, ou seja, as suas propriedades não variam no tempo, né. Na mecânica dos fluidos também a gente vai estudar as propriedades de transporte, né? Todos os fluidos se deformam continuamente quando é aplicada uma tensão cisalhante, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, o escoamento de um fluido, né, quando o fluido se encontra próximo da parede, a sua velocidade é considerada nula. Quando ele está mais distante, né, o próprio escoamento do fluido, né, faz com que apareça, né, a tensão de cisalhamento entre suas camadas de fluido, né. Isso ocorre o aparecimento da propriedade que chama viscosidade. Então, essa taxa de deformação varia, né, de um fluido para o fluido, né. A propriedade termofísica, né, que relaciona a tensão de cisalhamento com a taxa de deformação associada ao movimento fluido é a viscosidade, né. Então a gente vai ver que, né, a viscosidade é uma constante de proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento que aparece no fluido quando o fluido está escoando, né, e quando eu tenho esse escoamento, vai aparecer no fluido uma coisa que eu chamo de taxa de deformação, que é a variação da velocidade em relação ao y, né, onde está escoando o meu escoamento. Esse y é perpendicular, né, à direção do meu escoamento, tá? Então eu tenho que a minha tensão de cisalhamento, né, vai aparecer quando eu tiver uma velocidade do fluido, né, que isso implica no seu movimento, né. Eu vou ter dois tipos de fluidos, né. Fluido newtoniano, dependendo dessa deformação, desse movimento do fluido, né,
por exemplo, se o meu fluido, o movimento do meu fluido varia de forma não linear quando ele se movimenta, né? Em relação à sua tensão de desalinhamento, eu tenho que meu fluido é considerado newtoniano, né? Então, eu vou explicar ali no próximo slide exemplos de fluido newtonianos. A água, né, o ar, a gasolina. Já fluidos não newtonianos, né, os exemplos deles, né, eu tenho a lama de esgoto, a pasta de dente. Mas por que um é considerado newtoniano e o outro não? Quando eu tenho uma variação linear, né, então aqui eu tenho aqui a minha tensão de cisalhamento tal, em função da minha taxa de deformação por cisalhamento, que é o dV/dy, né? E a minha constante de proporcionalidade, né, é a minha viscosidade dinâmica do fluido. Quando eu tenho essa variação linear, como a gente está vendo aqui, né, o meu fluido é newtoniano, né? Quando eu não tenho essa variação, ela não é assim linear, ou seja, dado por uma reta, eu tenho que o meu fluido é não newtoniano. Então isso é importante o engenheiro conhecer quando ele for trabalhar no projeto, né, de um dado equipamento que vai trabalhar com fluido, seja ele newtoniano ou seja ele não newtoniano, né? Então ele tem que considerar essa variação da tensão do desalinhamento que está ligado com a perda de carga, com a queda de pressão no escoamento de um dado fluido. Então é importante ele conhecer como que varia, né, a tensão de desalinhamento do fluido, né, quando ele está escoando, por exemplo, numa tubulação. Então, por exemplo, se eu estou transportando a lama de esgoto, por exemplo, né, de uma fossa para outro lugar, né, eu preciso conhecer essa variação para que eu possa especificar corretamente, por exemplo, um circuito de bombas que vai fazer a retirada da lama de esgoto de um local para outro local, né? Continuando aqui. Na mecânica dos fluidos também, né, falando sobre propriedades dos fluidos, há várias propriedades ou características que podem ser usadas para distinguir um fluido dos demais e que são independentes do movimento do fluido. Tá? Então não depende como esse fluido está sendo transportado de um local A para um local B. As propriedades importantes, por exemplo, é a massa específica, né, ρ, né, muito comum o pessoal chamar a massa específica de densidade. Tá? A densidade é a massa específica do fluido dividido pela massa específica da água a 1000 graus Celsius. Então, a massa específica é a massa do fluido por unidade de volume. Então, é kg por metro cúbico. Tá? Outra propriedade é a pressão de vapor. É a pressão na qual um líquido evapora e está em equilíbrio com o seu próprio vapor. Né? Velocidade do som é outra propriedade importante na mecânica dos fluidos, né? É a velocidade na qual a onda acústica se movimenta no fluido, né? Então ela é utilizada ela é usada como referência para se calcular, por exemplo, a velocidade que os aviões voam, né? Por exemplo, ela vai ser usada para se calcular o número de Mach, né? Que é o número que vai me caracterizar qual tipo de escoamento que eu tenho. Né, que a gente vai falar mais para frente também, tá? Então, se a massa específica, né, é importante na mecânica dos fluidos, né? Por exemplo, se a massa específica ρ, que eu falei aqui atrás, a massa específica, tá, é a massa do fluido por unidade de volume, tá? É kg, tá, por volume, na unidade no sistema internacional. Se a massa específica, né, for constante em um campo de escoamento qualquer, então eu tenho um fluido escoando numa tubulação, né, esse fluido ele pode estar tendo a sua temperatura variada, né, ou ele pode estar sendo aquecido ou resfriado, né, e se a sua massa específica não variar, for constante, então a gente chama que o escoamento é chamado de incompressível. Tá? Se eu tenho aqui meu escoamento, né, a baixas velocidades, né, se eu calcular o meu número de Mach, que é a velocidade do meu fluido sobre a velocidade do fluido no som, né, e se esse valor do Mach, né, for menor que 0,3, eu tenho que o meu escoamento chamado de subsônico. Tá? Então, como eu falei no slide anterior, essa classificação é muito utilizada no escoamento de aeronaves, né, e no projeto de aeronaves, de perfis de aeronaves. Né? Se o Mach é igual a 1, eu tenho
o chamado escoamento sônico, né? Se o Mach é maior que 1, eu tenho o chamado escoamento supersônico, né? Então, se eu dividir a velocidade, por exemplo, do meu avião, e ele estiver acima da velocidade do fluido no som, eu tenho que o meu número de Mach, né, que está relacionado com a velocidade do meu avião, é maior que 1. Então, eu tenho que o meu avião está escoando, né, ou viajando numa velocidade supersônica, tá? Uma classificação importante também, estudada lá em mecânica dos fluidos, né? Pode ser feita como uma função da dependência do escoamento, né, com o tempo, com a sua velocidade, com a sua viscosidade fluida e com a sua densidade, né? Então, o fluido pode ter as suas classificações, né? Assim, tal classificação é realizada, né, para simplificar a análise dos problemas de mecânica dos fluidos, né, desde que seja possível estudar o escoamento separadamente, como, por exemplo, escoamento incompressível, né, e permanente. Então, escoamento incompressível, né, eu tenho aqui a minha massa específica, que eu falei aqui atrás, tá? Que é a massa pelo volume, a divisão da massa do meu fluido, do meu sistema pelo seu volume, tá? Que ele ocupa, né? For constante, eu tenho que o meu escoamento, ou seja, se a massa específica não variar, eu tenho que o meu escoamento é incompressível, né? Então eu chamo que dρ dt, dρ sobre dt, o t é o tempo, é igual a zero, então não varia com o tempo, né? A gente vai ver isso também, exemplos, né, de campo de escoamento, onde se eu tiver meu escoamento seja incompressível, eu vou ter que a minha variação da massa específica não varia no tempo, tá? Então isso simplifica, né, estudar os escoamentos que são utilizados na engenharia. Esse meu escoamento é permanente, tá? Significa que ele não varia no tempo, né? Por exemplo, o campo de velocidades não varia no tempo, né? Ele pode variar no espaço, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui o Paintbrush. Vamos ver se eu consigo, né? Então, meu escoamento, né, se ele for incompressível, eu vou ter que meu dρ dt, tá, é igual a zero. Tá? Desculpa aí que eu estou usando o mouse para escrever, tá? Não estou sem uma caneta. Se o meu escoamento ele for permanente, né, então a sua propriedade, né, não, uma propriedade qualquer, vou apagar aqui, eu errei aqui, pessoal. Se eu consigo apagar aqui. Estou improvisando, tá? Não tenho. Então, por exemplo, se o meu escoamento é permanente, qualquer propriedade pode ser as velocidades U, V, né, U, V e W, né? Se for um escoamento em 3 dimensões, né? As suas propriedades não variam no tempo. T minúsculo é tempo, tá? T maiúsculo, T de tatu maiúsculo, a gente fala que é temperatura. Então, se as propriedades não variam no tempo, o escoamento é considerado permanente. É permanente, tá? Então, imagine aqui um escoamento num canal. Eu tenho um escoamento entrando aqui num canal, numa tubulação, né? Então, eu sempre vou ter, né, para um escoamento desenvolvido permanente, um perfil qualquer de velocidades, tá? Então, aqui o valor do valor da velocidade U, né, por exemplo, da minha água. Vamos supor que eu aqui esteja escoando a água, tá? Aqui, o que significa? Aqui é minha velocidade U, tá? A direção X. Então, essa aqui é a minha direção X, tá? Aqui, próximo à parede, eu tenho que a minha velocidade é nula, pela condição de não deslizamento, né? Devido ao atrito da partícula do fluido junto à parede, a minha velocidade é nula. No meio do canal, eu tenho minha velocidade máxima, né? E esse perfil depende, né? Por exemplo, né, se eu tenho um escoamento a baixas velocidades ou a altas velocidades. Depois a gente vai ver lá que se eu tenho um perfil parabólico, eu tenho um escoamento luminar. Se eu tenho um perfil achatado, né, se o meu perfil de velocidade é mais achatado, esse aqui seria um perfil a altas velocidades desenvolvido, tá? Ele é mais achatado, ele não tem uma característica de ser perfil parabólico, né? Tá? É difícil escrever com mouse aqui, hein, pessoal? Então eu tenho um perfil desenvolvido mais achatado. O que tem a ver isso com escoamento permanente? Significa que esse perfil de velocidade ao longo do tempo, né, ele não varia. Então, se eu daqui 1 minuto eu voltar aqui, ele vai ter esse mesmo perfil de velocidade. Ou seja, eu tenho um valor de velocidade no centro, U, e próximo à parede o meu valor de velocidade tende a zero.
Mas a velocidade varia com a posição, mas não varia no tempo. Por exemplo, se eu marcar um ponto aqui, nesse pontinho aqui, tá? Depois de um certo tempo, né, daqui 2 minutos, por exemplo, esse ponto aqui vai ter o mesmo valor de velocidade de U. Isso caracteriza o escoamento ser permanente. Ele varia com a posição, tá? Mas com o tempo ele não varia, tá? Então, deixa eu voltar lá, fechar aqui. Tá ok? Então já está acabando, tá, pessoal? Transferência de calor é outra ciência que está incluída dentro no estudo de fenômenos de transporte, que é a disciplina que a gente está estudando aqui. Eu falei na aula passada, né, quais os conceitos que são estudados em fenômeno de transporte que é importante que o engenheiro tenha que conhecer. Então eu mostrei lá vários exemplos, né, práticos, né, na engenharia que é necessário ter conhecimentos fundamentais, os conhecimentos básicos em transporte. Aqui eu estou falando ciência por ciência, eu já falei da ciência termodinâmica, falei das ciências mecânicas e fluidos, agora eu vou falar da ciência transferência de calor. O que ela estuda? Então, a ciência de transferência de calor identifica os fatores que influenciam, né, a taxa de transferência de energia entre sólidos e fluidos ou em suas combinações. Tá? Então a gente vai estudar na transferência de calor como é essa energia transportada. Lá em termodinâmica não me interessava como que essa energia era transportada. Lá me interessava só como ela estava no estado inicial e depois como que ela se encontrava no estado final. Aqui na ciência transferência de calor eu vou estudar como ela é transportada. Essa informação é então usada para prever a distribuição de temperatura e a taxa de transferência de calor de sistemas termodinâmicos e equipamentos. Então ela vai possibilitar eu medir ou mensurar esse campo de temperatura e esse calor perdido ou recebido no meu equipamento. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero transportar vapor d'água, tá? Para uma outra seção do meu galpão, lá na minha indústria. Então, para me transportar, o que vai acontecer? Né, eu vou ter que usar uma tubulação e nessa tubulação vai ter perda de calor. Então, eu tenho que tentar minimizar essa perda de calor para reduzir custos. Tá? Então, eu vou usar na minha tubulação isolantes que vão me proporcionar a reduzir essa perda de calor para o meio ambiente. Quando eu for transportar o meu vapor d'água de um local para um outro, dentro, por exemplo, lá no galpão de uma indústria, para usar em outro processo, por exemplo, de um aquecimento do fluido, de uma água para um certo processo industrial. Tá? O calor, né, ele é transmitido por três formas de transferência de energia, né, por três mecanismos. Então há três categorias gerais usadas para classificar o modo pelo qual o calor é transmitido. Eles são a condução, a convecção e a radiação. Então a gente vai falar a gente não vai abordar a ciência transferência de calor dentro do fenômeno transporte. Né? Ela foi retirada da ementa. Né? Antigamente a fenômeno transporte se chamava engenharia de fluidos, o código era BAC 014, então a gente reduziu a ementa do curso, né? mas a gente vai falar de forma breve, né, desses três mecanismos de transferência de calor que estão inseridos dentro de termodinâmica. Então, se vocês pegarem lá o livro de termodinâmica, no início lá ele vai estar falando desses três mecanismos e apresentando o equacionamento básico, né, que é a lei de Fourier, equação de resfriamento de Newton, né, e a equação para calcular a transferência de calor por radiação. Tirando aqui, né? Falando desses mecanismos de transferência de calor que são estudados dentro da ciência da transferência de calor. Tá? O calor é uma forma de energia que se transfere devido à diferença de temperatura. Então, se eu tenho um corpo, por exemplo, um copo com um café quente, então essa energia ela vai se transferir, né, com o meio ambiente. Né? Então, o café está a uma certa temperatura, por exemplo, 30 graus, e o meio ambiente está, por exemplo, a 20 graus. Então, vai ocorrer a transferência de energia do copo, do café que está dentro do copo, para o meio ambiente.
Tá? E é a segunda lei da termodinâmica que vai nos dizer qual o sentido dessa transferência, que é do copo que tem café quente para o meio ambiente. Né? Já a termodinâmica, quando ela utiliza a primeira lei da termodinâmica, que é a lei de conservação de energia, para ela não interessa qual vai ser esse sentido, interessa apenas o estado inicial, quando eu comecei a fazer minha análise termodinâmica, e o seu estado final. Tá? Então, consequentemente, o calor sempre se transfere espontaneamente de um corpo de alta temperatura para outro, né, em baixa temperatura. O calor se transfere de três formas, como eu falei: condução, convecção e radiação. E o que é cada um? A condução, né, é o exemplo clássico que a gente tem do dia a dia. Por exemplo, a transferência de calor que ocorre no metal, no sólido. Né? Esse é um processo microscópico. Então, se eu aquecer uma faca, por exemplo, acender um isqueiro, uma ponta da faca, depois de um certo tempo, vai ocorrer a transferência de calor por convecção, e outro ponto você vai sentir, vai queimar a sua mão. Então, a condução, por exemplo, ela pode acontecer em parede plana, no metal sólido, por exemplo, ou através, por exemplo, de um duplo vidro. Né? Como é que ocorre a convecção? Né? A convecção é a forma de transferência de energia, tá, entre um sólido e um fluido. Então, eu preciso ter a movimentação de um certo fluido para resfriar ou aquecer um sólido. Nesse caso, o fluido está em movimento. Tá? Se o fluido estiver parado, aí eu tenho o que a gente chama de convecção natural. Se o fluido estiver em movimento, eu tenho o que a gente chama de convecção forçada. Se houver a combinação de ambos, como vai acontecer realmente na natureza, eu tenho o que a gente chama de convecção mista. O processo é macroscópico, tá? Esse é o processo de transferência de calor, não a nível microscópico. Tá? Radiação térmica é a forma de energia transferida por meio de ondas eletromagnéticas ou por partículas chamadas de fótons. Tá? São ondas que não podemos enxergá-las, mas que ocorre a transferência de calor. Quem que emite a radiação térmica? Qualquer fonte luminosa. Tá? Por exemplo, uma lâmpada está emitindo radiação térmica através da sua luz. O próprio Sol é outro exemplo clássico. Tá? A radiação térmica é um mecanismo macroscópico, é a única forma de energia que pode se transferir através do vácuo. Então, como eu falei, é por isso que na garrafa térmica, né, a presença, coloca-se o vácuo ali para tentar reduzir a perda de calor. Então, a gente tenta não considerar o mecanismo de transferência de calor por condução na garrafa térmica e por convecção. Então, existem duas paredes e entre elas existe a presença do vácuo. Então, ali só vai ter transferência de calor por radiação. É lógico que tem a perda de calor ali onde vai a tampa da garrafa térmica. Né? Por que fique a pesquisar por que na garrafa térmica ela é espelhada? Né? Depois a gente vai comentar mais para frente por que ela é espelhada e não escura. Né? Tá? A gente vai comentar isso mais para frente e vocês podem colocar essa dúvida ali no fórum também. Vamos discutir por que ela não é de cor preta, pintada por dentro de cor preta, e sim uma cor espelhada, né? Como se fosse um espelho mesmo. Né? Se você abrir a sua garrafa térmica aí na sua casa, você vai ver que ela é espelhada. Tá? Bom, pessoal, então eu vou finalizando aqui, né, e vou propor um exercício para vocês. Tá? Esse exercício vocês vão ter, essa aula de hoje, né, é a aula do dia 25 de agosto, tá? Que começa às 10 da manhã, tá ok? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Gente, eu estou na coordenação, então, né, já viu, né? Terça-feira começa às 10h10, tá? Então vocês vão entregar esse exercício, vão assistir essa aula, né? E eu vou deixar vocês entregarem aí até a meia-noite no meu e-mail aqui, tá? prof.email07@gmail.com. É um exercício individual, ele vale pontos, tá? Eu vou considerar pontos além da prova, né? Por exemplo, a prova vai valer 10 pontos, eu vou considerar aí, pode ser 2 pontos a mais. Esse exercício que a gente vai passando em sala de aula. Então, tanto anota aí nenhum, vamos fazer primeiro, testar aí como é que vai ser o interesse, né, de vocês, né? Então, a nota N1 ela vai valer 12 pontos, e não 10 pontos. Então, os exercícios que eu passo em sala nas aulas, né, eles valem 2 pontos adicionais. Quem perder não tem prejuízo nenhum, só deixa de ganhar, tá? Então, vocês podem entregar até meia-noite,
né? Vocês fazem no papel, fazem à mão, bate foto e envia por esse e-mail aqui, trabalho, exercício individual, profemei07@gmail.com, tá? Usem caneta preta, que depois fica mais fácil, se eu for imprimir e corrigir. Tá? Então, exemplifique problemas cotidianos que podem ser inseridos em cada ciência estudada em transporte. Tá? Então, vocês vão ver lá, por exemplo, transferência de calor. Qual é um problema que tem transferência de calor no nosso cotidiano? É o caso do café, né? Que você está tomando café, você aquece ele, você deixa ele ali, o que vai acontecer depois de um certo tempo? Vai resfriar. Então, exclua esse exemplo do café quente, né? Que você acabou de fazer e você esquece de tomar, você vai lá tomar um banho, você esqueceu de tomar ele, passou um certo tempo, ele entra em equilíbrio térmico com o meio ambiente, né? Então, se o seu café estiver, por exemplo, a 35 graus Celsius e o ambiente estiver a 20, o que vai acontecer? Ele vai entrar em equilíbrio térmico com o meio ambiente, né? Essa temperatura de 35 vai cair. 2. Fenômeno de transporte é constituído pelas ciências termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. Fale o que é estudado em cada ciência que compõe FT. A energia se apresenta em várias formas, normalmente acompanhada de um adjetivo. Cite 3 delas mais comum e exemplifique cada forma e a sua unidade do sistema internacional. Então eu falei isso aí no slide, tá? Qual a diferença de um sistema termodinâmico e de um volume de controle? O sistema termodinâmico é um sistema que é fechado, tá? Não tem a vazão de massa. A vazão mássica ou vazão em massa é kg dividido pelo tempo, kg por segundo, tá? E volume de controle eu tenho entrada e saída de massa. Aí vocês pode escrever isso aí e dar um exemplo de cada um, tá? Nos textos de termodinâmica vocês vão achar isso e no livro do Moura Shapiro também, tá? Qualquer dúvida, se vocês não tiverem o livro, né, é só entrar em contato comigo aí, tá bom? Definir o que é calor de trabalho, qual a definição matemática de trabalho na forma integral e a sua unidade, tá? Eu não falei dessa forma integral, tá? Vou deixar para vocês pesquisarem isso aí, tá bom? Vocês viram isso lá em física, quem fez física, vocês viram qual a definição matemática de trabalho na forma integral, tá? Qual a importância da segunda lei da termodinâmica, né? Estou vendo aqui agora. Qual a importância da segunda lei da termodinâmica no processo de escolha pelo engenheiro de um determinado equipamento? Por que é importante, né? Outra pergunta aqui. Por que é importante que o engenheiro entenda as forças que se opõem ao movimento do fluido? Tá? Então, sim, ele precisa. O que acontece? Eu vou transportar um fluido, como eu falei lá, de um lugar para o outro. Então, assim, eu tenho que verificar. Se eu for transportar, por exemplo, a água, eu preciso verificar qual bomba que eu vou utilizar. Se eu for transportar, por exemplo, o petróleo, eu preciso também verificar que o petróleo é composto por certos fluidos que pode também danificar, provocar avarias no meu equipamento, na minha bomba. Então eu tenho que checar, verificar isso aí, né? E qual a energia que eu vou utilizar, ou qual a bomba que eu vou utilizar, por exemplo, para transportar um fluido, por exemplo, a água, um gás ou um petróleo, né? Então por que é importante entender essas forças que opõem ao movimento do fluido, né? Isso vai fazer com que essas forças vão fazer com que ocorra o aparecimento da queda de pressão, que é a queda de energia, que vai me caracterizar a perda de carga do meu escoamento, né? Isso a gente vai ver lá para frente, perda de carga ou perda de energia, né? Que vai me caracterizar como uma perda de pressão no escoamento. Por exemplo, no ponto A do escoamento eu tenho uma pressão igual a 10, se eu for medir ali a pressão do escoamento passando no fluido. Depois de 1 metro de comprimento, você vai ver que a pressão ali efetiva que está sendo medida na tubulação é, por exemplo, 8 Pascal, por exemplo. Tá? Então, por que é importante que o engenheiro entenda essas forças? E a última perguntinha aqui, há 3 categorias gerais usadas para classificar o modo pelo qual o calor é transmitido. Cite-as de um exemplo para cada categoria, tá bom? Então, vocês vão colocar o nome de vocês imprimam essa folha, tá? Assinem aqui, coloquem o RA, a data, coloquem o nome completo, assinem e coloquem a resolução, de preferência usem caneta preta, tá bom? E eu vou abrir o terceiro fórum, qualquer dúvida vocês podem colocar lá no terceiro fórum, tá bom? Que eu vou colocar lá no SIGA, tá? E qualquer dúvida também a gente pode, com certeza, fazer um encontro virtual ao vivo usando a ferramenta Google Meet. Tá? Obrigado pela presença, obrigado por vocês terem assistido essa nossa terceira aula, tá? Essa aula equivale à aula do dia 25 de agosto de 2020, tá bom? Até mais.